vamos estudar o livro de Jonas, como a pastora falou. O livro de Jonas é livro dentre os livros dos profetas menores. E provavelmente Jonas é o livro mais conhecido, né, dentre os profetas menores. E para contextualizar, Jonas, ele é filho do profeta Amitai. Ele é cidadão de Gat-Hefer, que se localiza na Galileia, próximo a Nazaré. A gente tem em 2 Reis 14:25, contextualizando, afirmando esses detalhes, né, da localização de onde ele morava. E ele profetizou no Reino do Norte com o reinado do rei Jeroboão. Pesquisando, estudando sobre o livro, né, eu percebi que existem linhas teológicas que falam que o livro de Jonas é uma ficção, né, que é algo que não aconteceu, por incrível que pareça, né, existem esses tipos de pensamentos. Né? E então, um dos argumentos, né, para que esse livro seja ficção foi para combater o estreito nacionalismo do judaísmo pós-exílio. Só que existem os fatores, né, pesquisando, que comprovam a veracidade desse livro. O fator, por exemplo, é que no Antigo Testamento, como eu acabei de falar, né, Jonas é citado como um profeta acreditado, ele profetiza para o rei Jeroboão. E um outro fator é que no Novo Testamento, né, Jesus cita o livro de Jonas, né, e confirma a importância histórica do profeta e desse livro. Mais para frente a gente vai ler a passagem que Jesus fala de Jonas. Vou contextualizar Nínive, né, lendo a Bíblia do início em Gênesis, né, e com esse chamado de falar sobre o livro de Jonas, eu atentei, né, que ele foi edificado lá Nínive, né, foi edificada lá na época de Noé. É muito antiga, ela foi feita por Nimrod, neto de Cã, ou seja, bisneto de Noé. Está em Gênesis 10:11. E Nínive é capital da Síria. A Síria, ela é uma nação, né, uma nação perversa, cruel, imoral, muito violenta, né? Existem estudos, né, falando que eles utilizavam métodos de tortura. Então, assim, eu não tenho ideia, né, da perversidade que eles cometiam. E o povo de Israel, eles consideravam os assírios como uma ameaça e como um povo inimigo. Existia aquele pé atrás em relação a essa nação, essa cidade. Então, começando o livro propriamente dito, né, no capítulo 1, Jonas recebe a palavra do Senhor para ir a Nínive e anunciar o julgamento dele. Porém, Jonas foge, segue para Jope, né, uma cidade portuária, embarca para um navio rumo a Tarsis. Tarsis hoje é na atual sul da Espanha, né? E era o lugar mais longe, mais no sentido oposto que ele poderia ir, né? Então ele queria ir contra a orientação, né, o direcionamento de Deus. Por que ele foge? Será que ele está com medo? Será que ele não gosta dos ninivitas? É uma incógnita que a gente vai responder mais para frente. Durante essa viagem, né, o Senhor envia uma grande tempestade e o barco, né, o navio, fica a ponto de quebrar. Os marinheiros, eles percebem que há uma intervenção divina, que aquele acontecimento é uma coisa sobrenatural. Então, eles, por serem gentios, cada um clama ao seu próprio Deus. E eles encontram, se não me engano, o capitão encontra Jonas dormindo. Fala, Jonas, acorda, clama o seu Deus aí, vai que o teu, né, responde, faz alguma coisa, essa chuva, essa tempestade parar. E eles lançam sorte e a sorte cai para Jonas, né? Eu creio que isso também já é algo sobrenatural, que Deus fez a sorte cair para Jonas, né? Porque como é que ia coincidir, né? Justamente para Jonas. Então, creio que já é algo além do normal que acontece. E aí, a sorte caindo sobre Jonas, eles interrogam Jonas. De que povo que você é?
o que que você faz da vida, de que terra você é, né? Por que que esse mal nos sobreveio se você é o culpado? E aí Jonas responde: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, Deus dos céus, que criou os céus e a terra. E ele declara que está fugindo desse Senhor, desse Deus. E eles perguntam: meu Deus, então como a gente vai se salvar diante dessa situação, se você está fugindo? Aí Jonas responde: então me joguem no mar, que vocês vão ficar salvos, essa tempestade vai cessar. E aí eu jogo alguns questionamentos, né? Por que que ele quer ser jogado no mar? É porque ele está com culpa por ter desobedecido a Deus? Ou porque ele preferia morrer do que a Nínive? Né? Porque foi um ato assim de me mate, para eu não me matar, para eu não me suicidar, né? Então, e os marinheiros, é bem interessante, os marinheiros não são hebreus, né? Não são judeus, e com muito temor eles evitam jogar Jonas no mar, eles ainda remam para tentar alcançar a terra, mas mesmo assim não adianta, então eles resolvem jogar Jonas ao mar. Eu vou pedir para os irmãos abrirem o primeiro capítulo, versículo 14. Então os marinheiros, então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. No 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Gente, gentios fizeram sacrifício ao Senhor diante dessa experiência sobrenatural que eles tiveram com Deus, né, e fazem votos ao Senhor. Então, houve uma experiência peculiar, particular deles com Deus, né? Tremendo, tremendo, né? Esse quebrantamento que eles tiveram, né? Mesmo não sendo parte do povo de Israel. E aí, no capítulo 2, Jonas é engolido por um grande peixe. Existem pessoas que questionam se é baleia, se não foi. Mas será que isso é importante, esse questionamento? Parar o nosso entendimento do livro para saber se foi uma baleia ou não, né? Dentro da barriga desse grande peixe, no ventre, Jonas faz orações, faz votos. Tenta imaginar o que é você estar dentro da barriga de peixe. Se você limpando um peixe já é cheiroso, já é uma coisa, né, agradável. Imagina você estar ali dentro, imagina a situação que ele estava. E imagina como ele deve ter caído em si e percebido o que ele estava fazendo. O que Deus estava fazendo com ele até aquele momento. É uma situação muito séria, uma situação muito anormal e uma situação talvez desesperadora. Você está ali dentro do peixe, sem saber o que vai acontecer. Você poderia ter morrido, mas Deus ainda conservou a sua vida ali, né? Então, Jonas, no capítulo 2, ele faz citações das Escrituras do versículo 1 ao 9. Pesquisando, né, estudando o livro, eu descobri que uma curiosidade, né? Acho que vale no estudo, né? Outro acontecimento que cita tantos versículos das Escrituras é quando a Virgem Maria, ela toma consciência do milagre que é gerar o Messias. Ela explode em adoração e em Lucas 1, 46 ao 55, ela cita por 10 versículos o Antigo Testamento. Então a gente percebe que Maria, se ela explode adoração e em palavra de Deus, ela estava saturada, ela estava cheia da palavra de Deus. E eu imagino que as pessoas não tinham escrituras em casa. Pastora? Agora é uma dúvida, né? Era nas sinagogas que eles tinham acesso, né? Então, se ela ali fez um cântico. E mesmo assim, quem tinha acesso era quem estava ali, não era? Era uma camponesa, as Maria pessoas ali. iam e as mulheres não entravam dentro. Ainda tem essa questão, né? Então era escutando mesmo em casa. Por isso que a tradição oral para o judeu era muito importante. Quando lá em Deuteronômio ele fala assentando, levantando, né? E o judeu ele levava muito a sério isso, de passar para as gerações aquilo que eles viam, viviam e aprendiam de Deus. Tremendo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e vai passando de geração em geração. Né? Então, ela escutou
né? Com Ela tava certeza, ela estava com a palavra crescendo guardada ali dentro do pai, dela. né? Da mãe. O temor que ela aprendeu em casa, a adoração que ela aprendeu em casa. É Assim. tremendo, né? E Jonas, ele cita, né, durante o livro, ele também cita por 9 versículos as escrituras. Então, Jonas também tinha conhecimento e estava cheio. Ele não tinha ali acesso para ler, né? Estava dentro dele as escrituras, a palavra de Deus, né? Muito interessante isso. E eles, né, dentro do ventre, nessas orações, nesse clamor que ele faz, eu vou pedir para vocês abrirem o versículo 6 do capítulo 2, que ele faz uma declaração. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Existe uma versão que fala, no final desse versículo 6, tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Muitos creem, e eu creio também, que Jonas morreu e ressuscitou. Porque ele declara que a vida dele fez subir da sepultura. Né? Em Jesus, em Mateus 12, 39 e 40, ele faz menção, vou pedir para vocês abrirem Mateus 12, 39, ele faz menção ao livro de Jonas. Aí a pastora pode, né, com embasamento maior, pode até fazer alguma consideração também. Mas vamos ler aqui, Mateus 12, 39. Mas ele, Jesus, né, lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhes dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele faz um paralelo, né, da ressurreição, da morte e ressurreição dele, e compara com o que aconteceu em Jonas. Né? Pastora, a senhora concorda com esse pensamento de Jonas ter morrido, com essa declaração, né, morrido e ressuscitado? Sobre vários assuntos na palavra, sobre vários assuntos na palavra, a gente vê linhas teológicas. Sim. Né? A gente respeita as linhas. Uhum. No entanto, no meu ver, né, eu não vejo biblicamente nada que comprove isso, não. Não? Acha não? Não creio. Ele estava ali no seu relacionamento, no seu, né, falar com Deus. Não tem nada que me leve a crer. Foi sobrenatural? Com Sim. certeza foi. De qualquer forma, morrendo ou não, teve ação divina ali. Uhum. Né? Porque a gente imagina que quando a gente é criança e a gente lê essa história e a gente cresce escutando essa história, né? Isso acaba ficando uma coisa muito fácil, aceitável, como se fosse uma coisa corriqueira. É igual você falar assim, a mula falou, tá? Mas é normal uma mula falar? A gente fala, a mula falou como se fosse uma coisa assim, todo dia eu vejo uma mula falar, né? Jonas foi engolido por um peixe. Foi um negócio... Só que entra na nossa, né? Como se fosse uma coisa assim, natural. Mas Jonas foi engolido por um peixe. Você imagina que quando a gente é pequeno, a gente vê aqueles desenhos de Jonas sendo engolido pela baleia e parece até uma sala ali dentro, né? Já viram desenhos assim? Que parece que o Jonas é engolido assim, aí ele fica dentro de um cômodo, né? Que a baleia vira um cômodo e ele tá ali, eu já vi até ele ajoelhado ali, ajoelhado dentro da baleia, dentro do peixe. Enfim, pode ser a cachalote, pode ser, né? Ele ajoelhado, vocês já devem ter visto. Então, é claro que não foi assim. Claro que não tinha tanto espaço assim. Imagine um bebê dentro da sua barriga. Imagine um espaçozinho, né, que ele tem. E dentro de um estômago, gente, o estômago tem, né, questões ácidas, né? Como a Larissa falou, questões, né, fétidas, aquilo tudo. Então, e ele ali estava inconformado e incomodado, né? Ele sair dali com vida, né? Sendo
tendo morrido. É como se ele estivesse à beira da morte, né? Já estava crendo que estaria morrendo. Exato. Né? Eu acredito que essa palavra dele é que ele falou assim: daqui eu já estou morto. Uhum. Ele se deu por morto porque vamos combinar que não tinha saída para ele, humana? Não. Não tinha. Humana não. Então, quando ele fez essa oração, que ele orou e abriu o coração para o Senhor, né? E tentou ali uma reconciliação, né? Reconheceu o seu erro e fez ali um acordo com Deus, uma reconciliação, fez um voto, ele já tinha dado a vida dele por perdida. Então, eu falei assim, cara, eu nasci de novo. Quantas vezes a gente passa por situações que a gente fala assim, eu nasci de novo. Você morreu? Não. Realmente morreu? Não. Mas por que você fala que nasceu de novo? Porque você viu a morte na sua frente. Humanamente falando, não tinha escapatória. Eu creio que foi nesse sentido. Entendi. Aprendi também. Né, eu creio, não sei se vocês têm alguma ideia diferente. Se alguém quiser opinar, também, né, fica à vontade. É uma aula, né, apóstolo? Cada um expressando a sua opinião, seu entendimento que aprendeu, né, do livro. Eu vejo essa declaração de Jonas, né, como, assim, um desabafo dele. Era o sentimento dele, né? Era aquilo que estava passando pelo coração, pela mente, né, e pela alma dele, era exatamente isso. Então, naquele momento, ele começa a se expressar, né, a tudo aquilo que estava de emoção, né? Era o emocional dele estava ali, então ele precisava desabafar. Então, dessa forma que ele, né, colocou, né? Era o sentimento que ele estava vivendo. A angústia ali, tremenda angústia, ali, né? Aquele sentimento de realmente de morte, de desesperança, né? De desesperança. Então, ele expôs, né? Não, Sim. Exatamente. Eu entendo dessa forma. Ok. E então, né, diante desse clamor de Jonas, quando ele afirma que a salvação vem do Senhor, Deus ordena ao peixe que o vomite em terra. Indo para o capítulo 3, né, eu acho tremendo isso, porque... Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 3? Só o primeiro versículo. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, né, então o Senhor convocou ele novamente, ele externou, né, uma segunda chance. Porque Deus já tinha dado a ordem, já estava totalmente claro que ele queria que ele fosse para Nínive, né? Mas o Senhor externa, é como se ele estivesse oficializando e até uma chance, né, espiritual de Jonas aceitar esse comissionamento, né? Então Deus é um Deus de segundas chances, tremendo isso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Poxa. E Jonas vai rumo à cruzada evangelística em Nínive. Nínive é uma cidade que na palavra fala que tem a duração de 3 dias para você percorrer nela, né? Então ela é uma cidade grande. Só que Jonas, em um dia ele cruza a cidade, não está aqui, gente, né? No versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. E pregava dizendo, né? Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Traduzindo, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. E ele, com essa rapidez, com essa velocidade, né? E sem maiores detalhes, ele não faz esforço nenhum para que a mensagem de Deus seja esclarecida. E não faz muita questão, né, de explicar para o pessoal o que está acontecendo, né? E o pessoal, né, e o povo de Nínive, eles ouvem e são quebrantados. Existiram algumas circunstâncias que favoreceram o quebrantamento de Nínive, né? Havia uma crise no reinado do rei Assur-Dan III. Houveram alguns reverses militares. Teve nessa mesma época um eclipse do sol, interpretado como um presságio terrível. Então, isso já facilitou esse quebrantamento. Pesquisando, teve esse acréscimo, né, de fatos que ocorreram. E o quebrantamento do povo chega ao conhecimento do rei, e o rei proclama um jejum para o povo e seus animais e ordena que todos usassem panos de saco. Pesquisando, né, sobre esse pano de saco da época, é uma vestimenta grosseira,
pobre e desconfortável, feita de cabelo de cabritos ou de crina. Né? Então, era uma coisa que, naquele calor, nem estaria pinicando. Né? É uma humilhação, né? Uma humilhação. Pois é. E aí, os gentios são quebrantados e se arrependem. E, além disso, o rei, além do jejum, né, e da vestimenta de panos de saco, o rei ordena que haja conversão de maus caminhos. Né? Então, não é só você pagar um preço, você tem que, né, abrir o seu coração, renunciar a tudo aquilo que vai desagradando a Deus. É interessante. E, muitas vezes, na nossa vida, existem situações que Deus está favorecendo o nosso quebrantamento e, mesmo assim, a gente ainda tem o nosso coração endurecido. Eu fiz um questionamento, né? Os gentios até agora, né, estão quebrantados no livro, né? São quebrantados. E o povo de Deus? Né? A gente pode ver pelos livros, né, da época, né, que o povo não estava indo de acordo com a vontade de Deus e não estava ouvindo os profetas, e então o coração de Israel estava muito endurecido, ao contrário dos gentios que nós encontramos no livro. Né? Interessante. Podemos trazer para a nossa vida, né? Será que a gente está tendo quebrantamento, está se colocando à disposição de Deus? Né? Porque existem também muitas pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus, né? A pastora falou, aqueles que não têm Deus, eles estão inseguros, eles não têm um porto seguro diante dos acontecimentos que estão acontecendo, pandemias, crises econômicas, né? Mas nós temos Deus, então que nós possamos aproveitar essa oportunidade, né, para ter o coração quebrantado e propagar a mensagem aos nossos próximos. Né? E então, diante dessa situação, desse quebrantamento, né, dessa humilhação, dessa conversão de maus caminhos, que vai desde o rei até, né, o animal, ao perdão de Deus. No capítulo 4, nós vemos o descontentamento e a ira de Jonas. E aí, no versículo 2 do capítulo 4, ele expõe finalmente por que ele fugiu, por que ele quis se jogar do barco. Capítulo 2, versículo 2, desculpa. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e te arrependes do mal. Essa afirmação de Jonas foi uma afirmação feita por Moisés também, lá em Êxodo, quando Moisés sobe pela segunda vez. Eu não tenho aqui o versículo anotado. Ele vai pela segunda vez subir ao Monte Sinai, porque ele quebrou as tábuas do mandamento quando viu o povo, né, fazer o bezerro de ouro. Então, é o mesmo tipo de pensamento e, com certeza, Jonas estava ali relembrando, né, por ele estar cheio da palavra, né, essa passagem do povo dele. E ele faz essa declaração do amor compassivo e sabia que Deus perdoaria o povo. Né? Então, ele declara que prefere morrer. Né? Cadê o versículo? No versículo 3. Peço-te, pois, ó Deus, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Ele que preferia morrer do que ver o seu inimigo perdoado, do que conviver com eles. Né? Talvez Jonas tenha presenciado atrocidades dos ninivitas, para ver esse tamanho ressentimento, essa tamanha ira, raiva, né, dos ninivitas. Então, pode ser uma razão, mas independente de ter visto ou não, a pastora quer falar? Ao longo da história, a gente vê que os assírios, eles foram um grande oponente ao povo de Deus, né? É claro que muitas dessas, né, todas elas, né, quando com sucesso, foi por culpa do próprio pecado do povo. Então Deus usava, né, o povo, né, os oponentes, para ser uma mão de correção. Sim, né? sim, diversas vezes. No entanto, como você mesmo falou mais cedo, eles eram um povo que usavam, né,
torturas com requinte de crueldade. Então você imagina, você vê pessoas do seu povo sendo empaladas vivas, servindo de tochas humanas, tirando a pele com a pessoa viva. Então, são exemplos de crueldade que eles criaram, né? Na mente perturbada e maligna deles, né? Que só pode ter sido inspirada por demônios. Com certeza. Coisas que perpetuam até hoje. Você vê, né? Na nossa história próxima, em alguns lugares isso ainda acontecem, né? Coisas como essa que eu acabei de falar. O micro-ondas não é uma coisa inventada no alto da comunidade, entendeu? Só não tinha esse nome, né? Começou lá atrás, né? Com os amiguinhos de Jonas. Então ele não queria conceber a ideia. Eu ri na hora que você falou, que eu fiquei imaginando assim, eu nunca tinha percebido como a palavra é interessante, né? Glória a Deus. Ela salta para a gente como palavra rema tantas vezes, quando a gente lê tantas vezes aquele mesmo texto, né? E então quer dizer que ele percorreu um caminho que demora 3 dias, ele fez isso em 1 dia, correndo, né? Sim. Preparador. Daqui a 40 dias. Correndo muito rápido, porque andando rápido não dá. Ele atalhou, ele não percorreu a cidade toda. Acabou, parou. Você acha que ele não percorreu a cidade toda? Entendi. Bom, temos uma outra linha aqui de pensamento, então, visão. né? De que ele não tenha percorrido a cidade toda. Ele simplesmente parou no meio do caminho. Pior ainda. Agora... Peraí, então, peraí. Com a leitura, né, a gente percebe, e até os históricos, como você disse aí em 2 Reis, a gente percebe que, embora ele fosse um profeta ativo, existe alguma coisa no sentido moral, né, relacionado ao profeta Jonas. Porque ele prega a favor de Jeroboão, quando a gente foi lê o pior em 2 Reis, rei, né? ele prega a favor de Jeroboão, e logo em seguida, se eu não me engano, é Naum, Amós, que prega, que meio que desfaz a palavra dele. Então ele diz pra Jeroboão, não, você não vai ganhar essa batalha, não. Ele profetiza a favor de Jeroboão e o Amós profetiza contra. Diz, você Jeroboão. não vai ganhar essa batalha, não. Não foi isso que Deus falou, não. Ou seja, a gente percebe que existe em Jonas alguma coisa. Alguma coisa nesse sentido. Você estava falando sobre o caráter de Jonas. A própria Bíblia fala que a profecia está sujeita ao profeta. E ao longo, né, da história dos reis, a gente vê alguns profetas que profetizaram o que Deus não tinha mandado. A gente vê guerras de profetas, inclusive, né? Em alguns cenários ali de reis, a gente ainda vai... Sim. Então, com relação a isso, não tem menor, né, dificuldade. E eu creio que, inclusive, até isso pode ter sido, não estou dizendo que né, mas pode ter sido até uma forma de Deus trazer Jonas a um rumo, né? Trazer Jonas a um prumo, porque ele estava sendo ali corrigido pelo próprio Senhor. Então, Jonas recusou entregar a mensagem de Deus porque ele receava que seus habitantes se arrependessem e Deus o livrasse do juízo. Ele não queria que o Senhor tivesse misericórdia de nenhuma nação, exceto Israel, muito menos que o Senhor pudesse ter compaixão de Nínive. E aí, versículo 4, o Senhor pergunta, né, por que você está tão irritado, né, por que você está com esse seu ressentimento? E aí Jonas não respondeu, saiu da cidade e sentou-se ao oriente, e fez uma cabana. Desculpa, gente, eu estou no versículo 5. Eu estou lendo o versículo 5, né? Também para. Então Jonas saiu da cidade, capítulo 5 do versículo 4, do capítulo 4. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente, cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus fez nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira.
Jonas se alegra pelo descanso, pelo leve conforto que Deus dê a ele. No versículo 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. Vamos continuar. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. É muito interessante. Então, me situar, né? É muito interessante. Jonas fica irritado com essa questão da boboreira, porque ele se preocupa com ela, porque ela estava dando um refrigério para ela, talvez ele tenha tido compaixão dela, né, de ter surgido ela, e no versículo 10 diz o Senhor: tivesse tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhasse, nem fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? Eu acredito que a gente pode levar mais para o lado da cegueira espiritual, porque o povo, ele era ignorante com relação a Deus. Sim. Ele não conhecia a Deus. Por isso, ele não era temente a Deus. E há uma outra vertente também, que o povo, o judeu naquela época, somente no Antigo Testamento, as crianças não eram contadas. Então elas não eram relacionadas em censos, nem as mulheres, nem as crianças. Então eu levo para esse lado, é questão da ignorância. Entendi. E quando o próprio rei, ele cai em si, ele conclama o povo: peraí, está acontecendo alguma coisa. Vamos rever a nossa situação, porque há um Deus sobre a gente e nós precisamos entender e conhecer esse Deus e nos arrepender daquilo que nós fizemos de ruim. Tá? Então eu levo para esse lado. Com certeza, faz sentido, né? Obrigada. E uma curiosidade sobre o livro, é citado 4 vezes a palavra peixe, 17 vezes Jonas e 35 Deus. Quem será o personagem principal desse livro, né? É interessante como, agora para a gente refletir, né, sobre o livro, é revelado esse atributo de Deus, o amor, né, a compaixão, a benignidade, né, o tardio em irar, passível de perdoar. Os livros dos profetas, geralmente, né, eles possuem o objetivo de remover os obstáculos que impediam agir a obra de Deus, e eles profetizavam contra, né, esses obstáculos, o problema que estava acontecendo. Nesse livro, não é um livro de profecias, né, é uma história, né, uma experiência de que Jonas viveu. Mas será que tem um obstáculo que estava impedindo o agir de Deus, né, nesse livro profético? Falta de amor. Eu falo também que o preconceito do profeta, né, ele bloqueou o coração dele, ressentimento, né, por uma nação que não é judia, né, que não é do povo de Israel. Eles tinham preconceito, né, eles chamavam de cães gentios, né? Então ele não queria aceitar a ideia, ele não queria contribuir com o perdão do seu povo inimigo, daqueles que não fazem parte do seu povo, né? E Deus desafia, né, todos esses fatos, os valores do profeta. Deus não tem prazer na morte dos pecadores e ímpios. Antes tem prazer em que eles se arrependam do mal e se convertam dos caminhos errados a fim de viverem para sempre, né? Porque o propósito supremo de Deus era que Israel fosse bênção para os gentios e levasse a todos os povos o conhecimento de Deus. Desde lá do Monte Sinai, né? Quando ele chama o povo para subir, o povo não vai não sei, não vou aprofundar, mas, né, o objetivo inicial era que todo o povo de Israel fossem sacerdotes, que fossem conexão de Deus com
com todos os povos, né? Mas eles não aceitaram, mas, enfim, veio a vinda de Jesus, né? E após a sua ascensão, é pregado a palavra de Deus para todos os povos. Né? Eu fiz uma pergunta, né, pesquisando, assim, para a gente refletir. Como Deus vai expressar seu amor por todos os povos se o seu povo estiver cheio de preconceito, se não estiver totalmente disponível para Deus? A grande chamada, a grande essência do Jonas não é se ele foi engolido por um peixe, uma baleia ou não. Aponta para que a gente possa olhar para dentro de nós, para ver como muitas vezes a gente vai contra as orientações. Vamos, né, agora passar por tudo o que aconteceu contra as orientações, a gente desobedece a Deus, aí a gente cai numa situação, num problema, numa tempestade, pior, e ainda fica com o nosso coração endurecido, e às vezes a gente vai lá porque a gente sofreu na pele, né? A gente vai lá, então faz a vontade de Deus, mas a gente ainda não faz da forma que devia fazer, da forma correta, né? Então, será que a gente precisa passar por tudo isso, né? A gente tem a graça, a gente tem o Espírito Santo, né? A gente pode passar de forma muito melhor as nossas adversidades, né? E ter a compaixão pelo nosso próximo, pelo nosso irmão em Cristo, por aquele que ainda não é. É uma reflexão para a gente olhar para nós mesmos. Esse livro é interessante porque eu já tinha lido, mas não tinha entendido a mensagem, né, o que estava ali na essência. Que a gente possa olhar para o próximo e para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado. Diga, quer falar alguma coisa? Ele quer também. Eu acho que brilhantemente você abordou, mas o cerne da questão de Jonas que traz para mim a reflexão como o teu julgamento pode refletir o teu chamado, ou como o teu julgamento pode atrapalhar o teu chamado. Porque esse retardo da viagem fez, gente morreu, gente deixou de... E o que poderia ter acontecido se Jonas tivesse tido? Muitas das vezes o nosso julgamento atrapalha o nosso chamado. Sim. O que Jonas deixou de colher se ele tivesse já ido de primeira? Se ele não tivesse sido guiado pelos seus julgamentos, por aquilo que ele achava? O que definia Jonas, ele achar que o povo de Nínive não merecia ouvir a palavra de Deus e que o medo, aí vai entrar o medo, dentro disso entra o medo, as emoções, aquilo tudo. Ciúme, mas inveja, o cerne da questão foi o julgamento que ele teve. E nesse julgamento veio o medo, veio todas as outras questões. Quando a gente pensa que o nosso julgamento tem que sobrepor a vontade de Deus, isso atrapalha o nosso chamado, atrapalha o nosso legado e atrapalha aquilo que a gente possa colher diante de Deus. A obra foi completa? Foi pelas mãos de Jonas? Foi. Ele fez? Ele fez. Mas será que ele fez da maneira que ele deveria fazer? De uma completude? Qual seria o resultado se ele fosse da primeira vez? A gente não vai saber. Nem ele. Talvez ele saiba agora sentando começando lá. Mas o grande cerne da questão é você saber qual é o teu julgamento. Se o julgamento tem atrapalhado o teu chamado, tem feito você regredir daquilo que você deveria ter alcançado, talvez você deveria, do teu chamado, estar no posto mais elevado, mas o teu julgamento é aquilo que você tem olhado. Mais vidas poderiam estar sendo alcançadas. Aquilo que os teus olhos deixou você julgar, atrapalha o teu chamado. As duas coisas que me sobressaíram aqui, que é em relação aos pequenos barcos que nós temos na nossa vida. Porque a nossa casa é um nosso barco. Nosso trabalho, nosso emprego é um barco. A igreja é um barco. Esses pequenos barcos. E o comportamento de um homem, de um camarada, que estava contrário ao que Deus tinha mandado ele fazer, colocou em risco a vida de todo mundo que estava naquele barco. Então, o primeiro ensinamento que eu trago disso é que um comportamento errado, uma direção errada que eu tome, eu posso colocar em risco a vida do meu filho, do meu outro filho. Eu ia falar da minha filha, mole. Oh, mistério. Hoje você tá profético, hein? Minha filha aqui. Tá bem profético. E outra situação também que eu me atentei, né, até pelo curso que a gente fez lá,
quando eles atentaram para a questão da sorte no barco, que a sorte caiu em Jonas, aqueles homens, os marinheiros, de forma até muito sábia, né, eles fizeram algumas perguntas para Jonas, que são perguntas que nós devemos nos fazer. As perguntas que eles fizeram: qual é a tua ocupação? O que você faz? O que você faz da vida? Então aconteceu um determinado problema. Perguntas que a gente deve se fazer. O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa ocupação? De onde vens? Da onde você vem? Qual é a tua origem? Qual é a tua terra? Quem são os teus antepassados? E de que povo tu és? Então são 4 perguntas, 4 perguntinhas. Só mais uma, então, Que complementando a mensagem, né? Tão lindo. Resolve muita... São 4 perguntas que nós, se nós formos totalmente sinceros na resposta a essas perguntas, totalmente sinceros, porque às vezes a nossa mente tenta burlar aquilo que realmente, né, é fato. Então, se formos totalmente sinceros para nós mesmos, no responder dessas 4 perguntas, eu tenho certeza absoluta que muita coisa é respondida. E às vezes nós podemos afirmar o seguinte: ou existem 2 situações. Jonas tinha 2 hipóteses. O capitão, volta com o barco que eu tenho que ir para Nínive. Ele poderia ter falado isso. Ou ele poderia simplesmente ou a gente pode simplesmente desistir e falar: não, me joga no mar. Me joga no mar. Então a gente tem 2 opções diante da resposta dessas perguntas. Ou a gente pode voltar ao barco, lá na origem do problema, voltar ao ponto inicial e direcionar para o caminho correto. Ou nós podemos simplesmente nos largar no mar e ver o que vai dar. E pode ser que a baleia não cuspa, não vomite. Esse é o maior problema. Porque a baleia vomitou porque em algum momento houve um clamor, Deus ouviu e deu ordem à baleia para vomitar. Eu entendo que em algum momento, né, trazendo isso para a nossa vida, existiu um pastor que pegou no braço, puxou e falou: olha, volta para a terra. Volta para cá, Porto Seguro. Ó, o caminho certo é esse, vai para Nínive. Isso trazendo para nossa realidade. E agora, se esse camarada que pediu para se lançar no mar, que está no mar, por acaso não se encontrar, como ela bem falou, não se encontrar com um de nós que estejamos dispostos a estender a mão e falar assim: pô, sai de dentro do mar, cara, vem para cá, você vai morrer afogado aí. Então, mais uma vez, a importância da gente ser, né? Vamos supor, qual é o nome daquele? Plazil, né? O plazil que... A gente tem que ser o plazil que a baleia toma para vomitar esse camarada na terra de novo. Né? Fazendo um paralelo. Nossa. Acho que é isso. Gente, eu agradeço pela participação de todos. Peço desculpas, né, pelo início, né, dessa caminhada, e agradeço mesmo pela participação. Achei que foi muito legal e interessante, né, esse debate. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Larissa. O que ficou, eu creio, é que o livro de Jonas é um livro que nos traz um ensinamento muito importante. Abra a tua boca e fala. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E não importa se é para a pessoa que você considera uma pessoa não grata, aquela pessoa que de repente te incomoda no serviço. Eu, quando estou aconselhando alguém nesse sentido, eu costumo falar assim: você já se colocou no lugar dessa pessoa que está implicando, sendo uma pedra de tropeço de repente no seu caminho? Talvez ela esteja precisando muito do amor que você tem, né? E não se preocupe que quem convence do pecado é o Espírito Santo. E Jonas nos mostra isso, porque deve ter sido a mensagem mais mal pregada da história. A mensagem aonde o pregador não queria que ela desse resultado. Eu fico imaginando um homem todo sujo, bagunçado, fedido, né, caminhando rápido por uma cidade, gritando, né, se convertam, mudem o seu caminho, senão Deus vai destruir essa cidade. E esse povo ainda acreditar. A gente está num momento, numa situação da humanidade
em que as pessoas estão desesperadamente precisando de uma mensagem de salvação. E você tem essa mensagem de salvação. Então, não feche os seus lábios, não cale a sua boca, vá, fale aonde você estiver, a tempo e fora de tempo, que existe salvação. Bem, queria chamar o pastor Adriano aqui para dar um encerramento. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a quem se disponibilizou a trazer a mensagem essa noite, a cada uma das participações. Eu agradeço a Deus. Permita dizer uma coisa. Eu realmente acredito na literalidade do livro de Jonas. E você pergunta por quê? Por um motivo simples. O mestre citou ele. Pensadores, teólogos, que gostam de um cafezinho, pode se debater e eu espero nos encontrarmos todos nós no céu. Eu realmente acredito na literalidade porque eu já vivi coisas loucas e tremendas. Já vivenciei milagres extraordinários, então eu sei que o meu Deus não é um Deus teórico, não é um Deus filosófico. Talvez o seu evangelho seja um evangelho filosófico, e aí você precisa, para encaixar no seu evangelho filosófico, entender que isso são só metáforas. Quando você vê, e aí são diversas histórias, quero falar sobre isso agora, não queria trazer exemplos agora, mas só adianto que, pelas loucuras que eu já vivi, eu creio na literalidade do texto. É o meu ponto de vista. Sabe, o texto vai dizer: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Sabe por quê? Porque tem uma vírgula e uma continuação depois que diz o seguinte: porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Realmente, a história diz que Jonas, por um momento, acabou pisando na bola. Acabou deixando que suas emoções falassem mais alto e, diante do rei, ele falou uma coisa que, na verdade, não era aquilo. Mas Deus é um Deus de segunda chance. Meu lindo Jesus, Senhor de segunda chance. E ele chama esse homem e fala: olha só, vamos de novo. Vou dar uma nova chance para você. Quem aqui já recebeu uma segunda chance do Senhor?